Saudações a todos. Nesse vídeo mostrarei um caso raro e bastante interessante. Semana passada, na sexta-feira, foi o dia da anatomia. Então eu vou mostrar um caso de um diagnóstico bastante difícil, mas que ilustra o quão importante é o conhecimento da anatomia para facilitar o entendimento de casos difíceis. A anatomia associada à fisiologia. Temos aqui essa radiografia normal do ombro esquerdo. Nós temos então a diáfise do húmero, aqui o colo anatômico, o colo cirúrgico do húmero, tubérculo maior, a cabeça do húmero, a cavidade articular glenomeral, a glenoide, o acrômio, a espinha da escápula, processo coracoide, a clavícula, a articulação acrômio-clavicular, tudo completamente normal. E aqui temos a radiografia do paciente em questão. Veja que houve uma destruição, se a gente comparar com o normal, uma destruição da porção proximal do húmero, uma destruição da cabeça do húmero, dos tubérculos do húmero, do colo do húmero, uma destruição também da glenoide. Veja que há um remodelamento ósseo e múltiplas ossificações aqui adjacentes, uma destruição quase completa dessa articulação. E, interessantemente, esse paciente não sentia nenhuma dor, é um paciente adulto com queixa de que não conseguia elevar o braço acima da linha do horizonte, e perda de força, mas sem dor, absolutamente sem dor. Mais interessante é o ombro direito, que tinha uma lesão muito semelhante a essa. Então, lesões ósseas destrutivas bilaterais nos ombros. Então, para entendermos o que acontece aqui, uma destruição óssea, osteoarticular dessa magnitude, num paciente que não queixa de dor em nenhum momento, é importante termos o conhecimento anatômico e fisiológico das vias de dor. Então aqui vamos estudar a via da dor. Nós temos aqui a representação dos cortes da medula espinhal, aqui um corte do cérebro, aqui representando perna, aqui representando membro superior, né? Membro superior, membro inferior. Aqui está o primeiro neurônio, o neurônio de primeira ordem, que recebe o estímulo do receptor. O corpo neuronal está no gânglio nervoso e ele transmite para o segundo neurônio, que está na porção posterior aqui da medula. Veja que o axônio desse neurônio cruza a linha média na frente do canal medular, cruza a linha média e sobe pelo trato espinotalâmico lateral. Ele vai subindo, chega no tálamo, faz sinapse então com o terceiro neurônio, que vai até o córtex cerebral, e então o paciente sente a dor. Então o trajeto nervoso, né, o trajeto que o impulso nervoso faz do receptor até o córtex é esse. Aqui, um outro esquema mostrando esse mesmo trajeto. Agora veja que nós temos agora duas vias. Esta via que ele sobe pelo trato espinotalâmico anterior é a via do tato e da pressão. O paciente sente tato e pressão. E por essa outra via é a via da temperatura e dor. Veja que a via da temperatura e dor, ela é muito mais próxima do canal central da medula do que a via do tato e da pressão. Significa que, se houver uma lesão aqui no centro da medula, ele vai lesar primeiro as vias que cruzam aqui, que são as vias da temperatura e dor. Então o paciente deixa de sentir dor e perde a sensação de temperatura se houver uma lesão aqui. E ele vai continuar sentindo o tato e a pressão se a lesão não atingir estas fibras que cruzam mais anteriormente. Se a gente retornar a este esquema, vamos supor que haja uma lesão aqui no centro da medula espinhal.
uma lesão no centro da medula espinhal, no nível cervical, no nível que vai dar origem aos nervos que vão para o membro superior, para os ombros, braços, antebraços e mão. Se a lesão for aqui, vai lesar as fibras do trato espinotalâmico lateral, da temperatura e dor, que estão cruzando nesse nível, porém não vai lesar as que vêm de baixo, né, do membro inferior, porque elas já cruzaram lá embaixo e subiram pelo trato espinotalâmico lateral. Então, vai lesar apenas as vias que levam aqui do membro superior. Então, com esse conhecimento anatômico e um pouquinho de fisiologia, a gente já pode supor que aquele paciente, se ele tiver uma lesão na coluna cervical, aqui no centro da medula espinhal cervical, ele vai lesar as vias que levam, as fibras que levam a temperatura e dor dos membros superiores. E, portanto, se ele não sentir dor e ele for um paciente, por exemplo, que faz muito trabalho braçal, ele vai fazer lesões osteodegenerativas nas articulações, principalmente dos ombros. E como ele não vai sentir dor, ele vai continuar usando essas articulações, né, os ombros, e vai continuar lesando cada vez mais, até levar a uma destruição osteoarticular completa. Isso é denominado artropatia de Charcot. E é bilateral, porque se a lesão for aqui no centro, você tem as fibras cruzando de um lado para o outro e do contralateral também. Portanto, essa lesão, que tem destruição osteoarticular, mas também tem remodelamento ósseo, veja aqui remodelamento ósseo, portanto é uma lesão crônica. Essa lesão, ela bilateral, eu não tenho a radiografia do outro lado, mas era muito semelhante. Essa lesão bilateral, ela pode ser explicada por uma lesão na porção central da medula espinhal cervical. Aqui nós temos uma ressonância magnética normal, apenas para exemplificar a anatomia da coluna cervical. Aqui temos a coluna vertebral, aqui temos o canal vertebral, aqui temos a medula espinhal cervical. Veja como é a anatomia normal, tanto da medula, aqui no corte sagital e aqui um corte axial. Você vê a medula, você vê as raízes neurais, você não vê o canal central da medula porque ele é um canal virtual, ele é muito fininho, você não consegue identificá-lo. Então, isso é o normal. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para a transição crânio-vertebral. Veja, aqui é o finalzinho do crivus, aqui é o finalzinho do osso occipital, aqui é o forame magno. Veja que no nível do forame magno você tem então o bulbo, a medula oblonga, a transição do bulbo para a medula espinhal cervical. Você tem líquor ao redor dessa transição. E aqui o cerebelo, né, a tonsila do cerebelo, ela para exatamente acima do nível do forame magno. Então, isso aqui é o normal. O fluxo licórico, nós temos que lembrar que ele é produzido nos ventrículos laterais, principalmente no plexo coroide, que também há no terceiro e no quarto ventrículos, e ele desce e faz uma circulação por todo o espaço licórico e é reabsorvido na convexidade pelas granulações aracnoides. Só que esse movimento do líquor ele não é contínuo, ele é pulsátil. Se a gente lembrar da pulsação, na sístole, o sangue é ejetado para o corpo todo, inclusive para o cérebro. Então, mais sangue no cérebro faz aumentar o volume dentro do conteúdo intracraniano. Esse aumento de volume faz com que o líquor seja comprimido e expulsa o líquor para baixo. Então, o líquor desce na sístole. Na diástole, como reduz a quantidade de sangue no cérebro, reduz o volume, então, intracraniano,
esse líquor volta, né? É levado para cima. Então, é uma pulsação de acordo com o ciclo cardíaco. Na sístole, o líquor vem para a medula, vem para o canal vertebral, ao redor da medula. Na diástole, ele volta. Então, ele fica pulsando. Esse é o movimento normal do líquor. Agora veremos a ressonância magnética da coluna cervical daquele mesmo paciente. E aqui está o corte axial T2 da medula cervical, da coluna cervical daquele paciente. Veja aqui a medula e veja o canal central da medula completamente distendido. Veja como é completamente diferente do que é normal. Vamos colocar aqui lado a lado, veja aqui a medula normal e você não vê o canal central. Aqui você vê o parênquima da medula afilado porque o canal central ficou distendido, cisticamente distendido. E aqui o corte no plano sagital desse paciente. Observe a dilatação cística do canal central da medula cervical, apenas da medula cervical, a torácica não. E veja, então, essa dilatação central expandindo a medula, veja o que sobrou de parênquima. Portanto, se a gente imaginar que as fibras que trazem a sensibilidade de temperatura e dor dos ombros desse paciente passam e cruzam aqui, elas foram lesadas pela expansão do canal central da medula, por essa dilatação cística do canal central da medula. Então, esta é a lesão desse paciente. A lesão é a hidrossiringomielia. Isso chama-se hidrossiringomielia, essa dilatação da porção central da medula, dilatação cística da porção central da medula. Ela lesa as fibras, primeiro ela lesa as fibras que estão cruzando adjacente ao canal central e que por coincidência são as fibras de temperatura e dor, neste caso dos membros superiores. Por isso ele não sente dor nos ombros, vai fazendo lesões progressivas, repetitivas e vai destruindo a estrutura osteoarticular bilateral dos ombros, fazendo a artropatia de Charcot, que é uma destruição articular indolor, destruição osteoarticular indolor. Agora eu gostaria de chamar a atenção a um outro detalhe. Veja a diferença que há entre uma transição crânio-vertebral normal, aqui, e a transição crânio-vertebral desse paciente. Observe aqui. Veja que a tonsila do cerebelo desce abaixo do forame magno. Aqui está o final do clivus, aqui está o final do occipital. Então o forame magno está aqui. Veja que a tonsila do cerebelo desceu, herniou aqui, né? Ela está ectópica, ela está abaixo de onde deveria estar. Ela deveria estar aqui, que é o normal. E veja que o espaço licórico, que normalmente fica abaixo do cerebelo e posterior aqui à transição bulbo cervical, ele desapareceu, porque ele foi ocupado pelo cerebelo. E veja que essa herniação da tonsila, ela comprime o tronco cerebral e a transição com a medula anteriormente. Então o espaço licórico aqui fica muito reduzido. Portanto, compare aqui, veja o espaço licórico. Aqui, normal, o líquor desce na sístole e sobe na diástole. Tem um fluxo normal. Aqui ele não vai ter esse fluxo normal. Ele não vai conseguir fazer esse fluxo normal, porque a passagem dele está muito estreitada. Você veja que até há aqui um artefato de fluxo, quer dizer, o fluxo fica muito rápido porque o lugar de passagem aí está muito estreito. E aí ele fica escuro. Veja que normalmente é branco, aqui ele ficou escuro. Isso aqui é uma malformação chamada malformação de Chiari 1, a ectopia tonsilar. Agora, como que isso aqui está relacionado à hidrossiringomielia? Então a explicação é esta aqui. Aqui nós temos
uma situação onde a medula ainda está normal, o canal central da medula é bem pequenininho aqui. E aqui você veja o que acontece. O que vai acontecer é que vai bloquear a passagem do líquor. Vai bloquear e vai começar a acumular também líquor aqui ao redor da medula. Acumulando-se líquor ao redor da medula, porque um pouquinho que consegue passar vai ter dificuldade para retornar. Acumulando-se líquido ao redor da medula e ele não conseguindo retornar, porque esse mecanismo aqui forma um mecanismo valvular dificultando o retorno do líquor, não conseguindo retornar, ele começa a permear a medula, começa a permear a substância da medula e vai se acumulando no centro, no canal medular. Vai se acumulando aqui e dilatando o canal medular, formando uma cavidade, que pode ser exatamente no meio do canal ou para canal, ao lado do canal. Então vai formando essa cavidade que vai aumentando progressivamente. Então o líquor desce, na hora de subir ele tem dificuldade, ele entra, permeia, aqui está representado isso, ele desce, ele começa a permear aqui a substância da medula e entrar para dentro dessa cavidade central medular, dilatando cisticamente, formando a hidrossiringomielia. A hidrossiringomielia, então, vai lesar as fibras que cruzam aqui ao redor do canal central da medula. Portanto, nós teremos aqui o bloqueio da passagem do líquor, principalmente do seu retorno, porque durante a sístole aumenta o volume, desce um pouquinho o tronco cerebral e o cerebelo, mas o líquor desce também, ele consegue passar, mas na diástole, no retorno, ele tem mais dificuldade para retornar, aí ele começa a permear e entrar aqui. Então vai distendendo aí e, consequentemente, vai lesando exatamente primeiramente as fibras que estão mais próximas ao centro da medula, que é das vias de temperatura e dor, no caso aqui dos membros superiores. Dos inferiores não vai lesar porque eles cruzam lá embaixo e lá para baixo não tem mais essa cavidade, né, essa cavitação. Consequentemente, com a ausência de dor nos membros superiores, esse paciente vai fazendo traumas de repetição aí osteoarticular do ombro e vai sendo destruído as estruturas osteoarticulares do ombro bilateral. Então, temos um paciente com artropatia de Charcot, secundária a siringohidromielia, secundária a malformação de Chiari 1. Então, a patologia de base desse paciente é uma patologia neurológica congênita, que é a malformação de Chiari 1, que com o tempo levou à hidrossiringomielia, que com o tempo foi lesando as fibras que cruzam aí, levando a perda da sensibilidade de dor e temperatura nos membros superiores, consequente a isso, destruição osteoarticular. Veja que é um diagnóstico complexo, uma doença rara e é possível fazer esse diagnóstico se a gente compreender perfeitamente a distribuição anatômica das vias de dor. Só assim podemos raciocinar e chegar a esse diagnóstico baseado numa história clínica e numa radiografia. Então, uma radiografia com destruição osteoarticular, esse paciente tinha destruição bilateral, o paciente não sente dor e usando todo o raciocínio chegou-se aí ao diagnóstico então de Chiari 1 com hidrossiringomielia. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.